Em 1919, o maior nome do cinema da época, D.W. Griffith, fez algo que ninguém esperava. Ele simplesmente largou as batalhas gigantes, os cenários enormes, para contar uma história pequena, silenciosa e, nossa, devastadora. É sobre Lírios Partidos que a gente vai conversar hoje. Um filme que trocou o espetáculo pela profundidade da alma humana. E essa é a grande pergunta que vai guiar a gente. Como que o diretor dos maiores épicos que já existiram conseguiu criar uma tragédia tão íntima, tão poderosa? Para entender isso, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para uma virada em tanto na carreira dele. Essa mudança radical na carreira do Griffith é a primeira peça do quebra-cabeça para a gente conseguir de fato entender o que é Lírios Partidos. Pensa bem, o Griffith vinha de filmes colossais, como O Nascimento de uma Nação e Intolerância. Filmes com milhares de figurantes, narrativas super complexas. E aí, de repente, ele dá um cavalo de pau. Ele troca essa escala gigantesca por um foco totalmente íntimo e a polêmica política por uma intensidade que é puramente psicológica. E olha, isso não foi um acidente não, foi uma escolha artística super consciente. O Griffith queria provar que a emoção de poucos personagens, ali em espaços apertados, podia ser tão ou até mais poderosa que a maior batalha que ele pudesse colocar na tela. E no centro dessa mudança de estilo toda, a gente encontra uma história que é, ao mesmo tempo, simples e profundamente tocante. É sobre o encontro improvável de duas almas perdidas num mundo bem brutal. A estrutura da história é bem direta, bem clássica. Primeiro, a gente conhece a solidão desses dois personagens. Depois, a gente vê nascer um pequeno refúgio, um momento breve de paz e carinho. E, por fim, a tragédia inevitável, quando a brutalidade do mundo lá fora destrói essa conexão tão frágil. É um arco que constrói uma esperança só para depois destruir ela de um jeito implacável. Mas o que faz desse filme uma obra-prima não é só a história. O segredo está no jeito que ela é contada. O Griffith praticamente desenvolveu uma nova linguagem visual para conseguir expressar o que não podia ser dito em palavras. E o genial aqui é como todos esses elementos se conectam, sabe? Os close-ups te forçam a encarar a dor de frente. A iluminação expressionista transforma cada sombra numa ameaça. Os cenários apertados mostram a prisão emocional dos personagens. E a atuação, nossa, especialmente a da Lillian Gish, é tão contida, tão interna, que um simples olhar dela consegue transmitir um universo de sofrimento. E isso leva a gente para o coração da coisa. Numa época em que a atuação era super exagerada, Lírios Partidos encontra sua força justamente naquilo que não é dito. É um filme que ensina a gente a assistir diferente, a sentir o que acontece no silêncio. Agora, não dá pra gente analisar Lírios Partidos sem tocar nos seus pontos mais complexos, mais problemáticos, que são um reflexo bem direto da época em que ele foi feito. Uma das críticas mais pesadas que o filme recebe hoje é por causa do yellow face. Basicamente, era uma prática de elenco super comum naquela época, que era colocar atores brancos para interpretar personagens asiáticos. Hoje em dia, isso é visto com toda razão como algo profundamente problemático e ofensivo. E isso se aplica diretamente a Lírios Partidos. O que deixa tudo ainda mais complicado é que o Griffith, que era o mesmo diretor do filme super racista O Nascimento de uma Nação, aqui parece tentar humanizar o seu personagem chinês, o que era bem raro para a época. Só que, mesmo assim, ele faz isso escalando um ator branco e usando maquiagem. É uma contradição que marca o filme e que coloca bem dentro do seu contexto histórico. Mas não foi só a escalação de elenco que chocou o público de 1919, não. A forma como o filme mostrava a violência foi algo sem precedentes. O filme não desviava o olhar do abuso que a jovem Lucy sofria. Isso perturbou demais as plateias e acabou estabelecendo um novo nível de realismo dramático para o cinema. Então, fica a pergunta, como é que um filme com tantas camadas, tantas complexidades, virou um marco tão importante? A resposta está no legado que ele deixou. O impacto de Lírios Partidos é simplesmente inegável. Ele é lembrado como um melodrama trágico por excelência, claro, mas também como um dos primeiros filmes a levar a sério a ideia de trauma psicológico, de violência doméstica. Ele mostrou para toda uma geração de cineastas que uma história pequena, contada com sensibilidade, podia ser muito mais impactante que o maior dos épicos. É uma peça fundamental na história do drama no cinema. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Lírios Partidos é ao mesmo tempo uma obra de arte super delicada e um artefato histórico cheio de problemas. Será que é possível celebrar a inovação artística e ao mesmo tempo reconhecer as falhas profundas da época que criou essa arte? É uma reflexão que continua super importante para todo mundo que ama cinema.